Bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus entes queridos e deixar seus comentários e pensamentos. Juntos, vamos trilhar esse caminho de luz, nos conectando com Deus, nosso Mestre Jesus e os Espíritos superiores, em um momento de muito amor fraterno. Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. O óbolo da viúva. Item 6. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que desejariam por falta de recursos suficientes e desejam a riqueza, dizem elas, para fazer da fortuna um bom uso. Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez muito sincera em alguns, mas será que é totalmente desinteressada em todos? Não há aquele que, desejando fazer o bem aos outros, ficariam felizes se começassem primeiro a fazer o bem para si mesmo? Se permitirem mais prazeres, se proporcionarem um pouco mais de luxo que lhes falta, com a condição de darem o resto aos pobres? Esta segunda intenção, oculta, disfarçada, que encontrariam no fundo de seus corações se o interrogassem, anula o mérito da intenção, visto que a verdadeira caridade faz o homem pensar primeiro nos outros, para depois pensar em si mesmo. O sublime da caridade, neste caso, seria procurar em seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência e de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maior parte das pessoas sonha com meios fáceis de se enriquecer rapidamente e sem trabalho, correndo atrás de ilusões, como as descobertas de tesouros, uma oportunidade favorável, recebimento de heranças inesperadas e etc. O que dizer daqueles que esperam encontrar auxiliares entre os espíritos para ajudá-los nas pesquisas dessa natureza? Certamente não conhecem o objetivo sagrado do espiritismo, muito menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comunicar com os homens. Decorre por isso serem punidos pelas decepções. Aquele cuja intenção está isenta de todo interesse pessoal devem se consolar com a sua impossibilidade em fazer o bem que gostariam, sabendo que a dádiva do pobre, como no caso da viúva no ensinamento de Jesus, que deu um pouco do que possuía, pesou mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. Sem dúvida, seria grande a satisfação de poder socorrer largamente a pobreza. Mas, se isso é impossível, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o dinheiro que se pode secar as lágrimas, e não é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer, sinceramente, ser útil aos seus irmãos encontra 1000 ocasiões para fazê-lo. Quem as procura, as encontrará, seja de uma maneira ou de outra, pois não há ninguém que, dentro de um padrão de vida moral, não possa prestar um serviço, prestar-se a uma consolação, aliviar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Na falta de dinheiro, cada um não possui seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma pequena parte? Aí também está a dádiva do pobre, o óbolo, a esmola da viúva. Vamos aos comentários. Meus amigos, hoje a gente vai falar sobre esse tema que é tão rico e cheio de ensinamentos. E ele tem como tema o óbolo da viúva. Esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia com a passagem da Bíblia, onde Jesus viu ricos dando muito dinheiro, sem esforço algum, e por outro lado ele viu uma viúva pobre dando apenas 2 moedas, e aquilo era tudo que ela tinha para viver. Então nosso Mestre Jesus, com a sua infinita sabedoria, ele nos ensinou que o valor de uma oferta não está na quantidade, mas sim no sacrifício e no amor com que a gente pode fazer isso. Isso porque nessa passagem da Bíblia, a viúva deu de coração essa oferta. E com certeza isso tinha muito mais valor aos olhos de Deus. E esse ensinamento é uma verdadeira joia que a gente tem quando a gente fala sobre a caridade.
fala sobre o amor ao próximo e principalmente sobre a maneira como a gente pode transformar um pouco o que a gente tem em algo grandioso. E é comum a gente, muitas vezes, durante a nossa vida, a gente olhar para si mesmo e pensar: poxa, eu queria ter muito dinheiro para poder ajudar muitas pessoas. E é normal ter esse pensamento. Querer ajudar é, sem dúvida, uma intenção bonita que a gente tem quando a gente pensa na caridade. Mas aí a gente precisa parar e pensar: será que no fundo essa vontade de ajudar é sempre totalmente desinteressada? Será que lá no fundo não tem aquele pedacinho dentro de nós que primeiro sonha em resolver as nossas vontades, os nossos pequenos desejos, antes de olhar para o próximo? E meus amigos, isso é comum, é normal, porque somos humanos e estamos trilhando na nossa caminhada evolutiva. Mas precisamos começar a abrir os olhos e entender que a verdadeira caridade é aquela que vem lá do fundo da alma, do fundo dos nossos corações, e nos ensina a inverter essa lógica, e aí pensar nos outros antes de pensar em nós mesmos. E quando falamos em fazer a caridade, em ajudar o próximo, isso não quer dizer que tem que ser um ato grandioso ou fazer uma doação milionária. E é justamente isso que a gente aprende no ensinamento de hoje, que aquele pequeno sacrifício feito com o coração, ele tem um peso muito maior diante de Deus do que aquela doação gigantesca de uma pessoa que deu porque está sobrando e não sente falta do que ela dá. E sabe o que é o mais bonito, meus amigos? É que todos nós, independente de quem seja, tem alguma coisa para oferecer ao próximo. Pode ser o tempo, pode ser a paciência em escutar, pode ser nossa energia, nossas orações. Tem diversas pessoas que, mesmo sem recursos financeiros, sem dinheiro, elas dedicam tempo visitando pessoas doentes, consolando amigos, ajudando um vizinho, por exemplo, uma pessoa na rua. E isso também é caridade, meus amigos. E o que eu acho mais bonito da caridade é que quando a gente se entrega de coração ao próximo, sem esperar nada em troca deles ou de alguém, o retorno disso ele vem de formas inesperadas. A gente muitas vezes sente uma alegria interior, uma paz que a gente não consegue explicar, e até mesmo aquela sensação de estar no caminho certo em nossas vidas. E isso é realmente estar no caminho certo. É como se a gente sentisse que Deus ele nos fala: eu vejo você e estou com você. Continue assim. Então, meus amigos, não se deixem abater pela ideia de que vocês precisam de recursos financeiros ou que precisa de muito para começar a fazer o bem. O pouco que a gente tem, e não falo só de dinheiro, ele pode fazer um bem muito grande para uma outra pessoa. O importante é a gente lembrar que Deus ele observa não o valor material do que a gente está dando para o próximo, mas sim a grandeza do nosso coração em fazer o bem ao próximo. Porque Ele pesa as nossas intenções, os nossos esforços e a sinceridade do nosso amor. Porque no final, meus amigos, é justamente isso que conta na nossa vida, na nossa jornada evolutiva. O amor que a gente espalha. E com isso encerro meus comentários. Se você quiser fazer o seu, pause o vídeo e depois retorne. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade. Pela implantação do Evangelho em todos os lares. Pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram neste Evangelho.
principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para o seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!